volta, mais uma aula matemática e claro que a gente trabalhando a parte de funções, lembra que teve lá no mapa mental da aula anterior, a gente tá sempre deixando o ganchinho, né? No mapa mental da aula anterior tinha um gráfico, né? Uma parte gráfica e a gente falou assim, esse aqui a gente vai estudar nas próximas aulas, cada função tem um gráfico particular, e aí? E agora, será que essa aula agora vai ser de gráfico? Né? E lembrando que todas as aulas até agora, nós só estamos trabalhando a parte intuitiva, ou seja, são funções que estão ali no nosso dia a dia. São situações do dia a dia que nós estamos simulando e transformando-as em equações. E ali nós podemos estimar. Por exemplo, nós estimamos que a média de produção de leite é de 5 litros por vaca. Então eu posso estimar que se eu tenho 20 vacas, eu vou ter 100 litros de leite. Estimativas do nosso dia a dia, sempre com dados, né, pesquisados ali dentro dos órgãos competentes, a Emater, sempre ali buscando os meios que estão trabalhando com vocês para não desvirtuar tanto ali os números. Claro que alguns a gente trabalha com valores hipotéticos, né? Por exemplo, R$25 o quilo do queijo. Diz que esse valor nem existe mais, mas a gente trabalha com ele para ficar um negócio bem mais prático, mais acessível o entendimento, beleza? E a função, toda função pode ser representada graficamente, tá? Então a gente viu aquela ideia de função inicial nas 3 aulas anteriores e tudo que foi feito, se a gente quisesse demonstrar num gráfico, seja a produção, né, leiteira, seja o que for aí, a gente consegue representar isso graficamente. Nós nem precisamos debater isso aí, porque quando você abre as matérias de Emater, ele traz um texto e um gráfico. Ele não é igual a gente, a Emater não faz igual a gente. Às vezes por isso que fica meio difícil também para alguns entender um pouco aquelas matérias que saem na internet. Por quê? É um texto e um gráfico. Para nós matemáticos, a gente olha para o gráfico e já consegue analisar ali algumas coisas. Mas e aí, será que eu consigo entender como que foi construído aquele gráfico? Por que está naquele formato? A gente precisa entender, né? Então é para isso que nós vamos ter 2 aulas falando da parte gráfica, porque depois, quando a gente adentrar as funções específicas, né? Nós vamos estudar vários tipos de funções. Vamos chegar mais pertinho, vem cá. Calma. Além dessa função intuitiva, expressões algébricas, equações, ainda vai ter outras funções? Vai, nós não falamos que a unidade 2 é em função da função, é pura função. Então na unidade 2, a gente vai trabalhar com vocês aí muitas funções e tem funções específicas, com nomes específicos. Tudo isso vai vir ao longo das aulas, de maneira bem tranquila, tá? Só que lá vai chegar um momento que você vai precisar construir o gráfico da função tal. Lá pelas tantas, o gráfico da função, aquela outra. Isso. E aí? Então, para isso, a gente determinou aqui, decidiu que a gente vai fazer 2 aulas de gráfico antes de começar os estudos das funções específicas. Porque aí, chegou lá, tem que construir gráfico, a galera já sabe. Tá preparado? Né? Prepara? Se não tá, te prepara. Vai lá, aí pega o caderno. Tem uma régua também fácil aí, tem uma régua fácil. Já coloca a régua na mesa também. Isso mesmo. Ou pega a canetinha mesmo, uma caneta assim, ó, e já apoia, porque a gente vai precisar que vocês desenrolem essa parte aí também, tá bom? Vamos lá aprender junto com a gente? Aula número 33, vem com a gente, vem, Vitor. Vamos lá. E na primeira aula do gráfico da função, a gente vai estudar o que mesmo? Bom, nós vamos falar primeiro sobre o gráfico da função e depois vamos falar sobre coordenadas cartesianas. Ai, meu Deus. Ixi, que isso? Que é isso? Mas antes disso, claro, temos o abraço do dia e hoje vem outra turma bonita aí com a gente, né? Olha lá, que legal, né? A galera tá se preparando aí nas fotos, né? O oferecimento da aula de hoje vai para a turma da professora Leidinalva. Então, beijo para vocês, um abraço à professora Leidinalva, carinho. Olha, deixa eu dar um espacinho aqui, eu tô sumindo. Olha lá que legal, né? Então a turma bem
bem bacana, tirou uma foto bem bonita, a professora Leidinalva mandou pra gente. Eu não sei, não posso estar enganado, mas esse de vermelho aqui é tímido, ele tá com vergonha. Qual de vermelho? De vermelho. Porque ele tá meio tem uma de vermelhinho aqui também agachadinha, deixa eu dar uma... Deixa eu ir pro outro lado, isso, achei que ficou melhor. Ele tá mais assim também. Tá com vergonha, será? E essa turma bonita da professora Leidinalva, qual escola será que ela é? Vamos ver? Vamos lá, todo mundo se conhecendo. Agora é bom que os alunos estão se conhecendo uns aos outros, né? Vamos lá então, a turma de hoje é a turma da escola Alberto Nepomuceno, extensão da Roberto Marinho, em Machadinho do Oeste. Machadinho, olha lá que escola bacana, ó, que bonita, né? Todo um paisagismo aí na frente. Legal. Ai, tá até enfeitada lá de bandeirola, parece, não sei. Alberto Nepomuceno, extensão da Roberto Marinho, em Machadinho. Então aqui o nosso beijo aos alunos, tá? Um abraço para todos vocês. Um carinho especial à professora presencial, a professora Leidinalva. E vamos que vamos, a gente recebendo as fotos, a gente coloca nos slides das aulas aí, tá beleza? Será que, eu tô pensando, será que ele é tímido na sala? Acho que não, que ele conversa. Acho que ele deve ser aquele conversador, né? Vamos lá então, falando de conteúdo, então agora a gente vai conversar com vocês sobre o gráfico da função. E o gráfico da função começa assim. Bom, em funções, a construção de gráficos é de extrema importância, até porque nós já falamos que mais para frente nós teremos várias funções com nomes diferentes e o que vai definir direitinho essas funções são exatamente as características que nós temos do reflexo dela. Ou seja, o gráfico é o reflexo daquela função. Beleza! E quando a gente fala de função, então, a gente vai partir daquela lei de formação, né? Aquela equaçãozinha que vai dominar todo mundo. E aí, de cara, cada equação vai gerar um gráfico da função, tá? Isso porque cada função tem uma representação gráfica particular, específica. Né? Então, se eu tenho lá 3x mais 2, gera um gráfico. Se eu tiver 2x mais 3, é outro gráfico. Se eu tiver só 5x da vaquinha lá, é outro gráfico. Outro gráfico. Se eu tiver o 12x dos quilos de leite, né? Outro gráfico diferente. Quilos de queijo, litros de leite, quilos de queijo, é outro gráfico. Então, o gráfico da função, ele é representado de maneira particular, tá? Beleza. O gráfico da função, ou seja, a representação de uma função se dá em um sistema de coordenadas cartesianas, mais conhecido como plano cartesiano. Plano o quê? Plano o quê? Abscissa ordenada? O que é isso? Olha lá. Eu sei que eu já ouvi falar negócio de cartesiano aí, mas... Eu lembro do negócio do GPS também, tem coordenadas cartesianas, não é? Muito bem lembrado. Geografia, não tiveram geografia, vocês vão ter geografia, fala de longitude, latitude, posições das coordenadas. A gente já fez uma vez uma visita na aula de geografia, né? Falando de escala, bem legal, né? Quando a gente visita as outras áreas do conhecimento aí, porque a matemática está sempre contribuindo, né? Com os demais amigos aí. É verdade. Tá, então... Foram faladas algumas palavrinhas aqui que eles ficaram meio assim, né? Se perguntando, plano cartesiano? Abscissa. Abscissa, ordenada? O que seria isso? Ordenada vem de ordem, né? Deve ser alguém que está obedecendo. Olha aí. E as coordenadas cartesianas têm tudo a ver com a parte gráfica, né? Então, quando a gente está falando do gráfico da função, a gente vai precisar das coordenadas cartesianas, que vocês loguinho vão lembrar, porque é algo que a gente vê desde pequenininho. A gente está lá no 3º ano, na educação infantil, e a gente já vê lá um plano cartesiano, a gente tem que mostrar onde está a escolinha, onde está a igrejinha. Ah, é isso? É tipo batalha naval. Já jogou batalha naval? Já brinquei. Já brincou? Eu fazia... Lembro que a gente fazia na sala, com papel, ficava dobrando, fazia uma mancha de tinta assim, de caneta, aí dobrava para manchar o outro lado e voltava. Isso mesmo. Então, quando a gente fala de coordenadas cartesianas, é a mesma coisa que brincar de batalha naval. Isso a gente vai mostrar para vocês. Olha lá. Então, primeiro a gente vai lembrar o que é, né? É um sistema formado por duas semirretas perpendiculares, ou seja, perpendicular. As duas vão se encontrar e vão formar ali naquele ponto de encontro
ângulos retos. É mais ou menos aqueles cruzamentos de avenidas principais que tem, não tem? Vamos mostrar para eles, né? Vamos? Tem na aula aqui. Tem. Então tá bom. Quando diz retas perpendiculares... Retas o quê? Aí vem a pergunta, retas o quê? Ai, dúvida cruel, né? As retas, elas podem ser duas formas, né? A gente vai estar lembrando com vocês aqui. Elas podem ser concorrentes ou paralelas. Se elas forem concorrentes, desculpa aí, elas podem ser perpendiculares ou oblíquas. Ixi, né? Maria, não. Tá complicando, tá aparecendo mais palavra complicada. Tá aparecendo... Palavras difíceis. Palavras difíceis? Quer café? Bora entender melhor, então? Olha lá, as paralelas. Tá aí, ó. Retas paralelas são aquelas avenidas que não se tocam nunca no seu bairro. Não cruza. As principais, assim, que passam ali, você olha uma, olha a outra. Na própria BR, né, nós temos aquelas BR duplicadas, de um lado e outra, elas são paralelas, elas não se encontram. Retas concorrentes oblíquas, elas vão se encontrar num certo ponto e esse encontro vai ser meio tortinho ali, ó, meio desalinhado. Muito bem. Então toca, né? Elas vão se tocar em um pontinho. Isso. Vai ter um ponto de cruzamento. Só que é um cruzamento meio torto, não é nada muito retinho. Certinho? Certinho. E aí, agora se elas forem concorrentes perpendiculares? Bom, nesse caso, elas vão se tocar num ponto de maneira reta. Então, nesse encontro, nós vamos ter a formação de ângulos retos, ou seja, ângulos que medem 90 graus. Interessante. Continue. Ai. Claro, né? Então, a gente entendeu agora as posições entre as retas, que podem ser paralelas ou concorrentes. Concorrentes, elas podem ser oblíquas e aqui é quase a vaquinha, não é uma vaca, é uma cabra, né? É um bode. Vamos lá então, vamos continuar. Falando então de plano cartesiano, vamos lembrar quem fez tudo isso, né? Bom, René Descartes, com o objetivo de localizar pontos. Então, ele criou esse sistema, olha só. E olha o objetivo dele, localizar pontos. Lembra que a professora citou que lá no terceiro ano a gente olha uma figura e vai localizando a escola, a igreja, a plantinha, não sei o que e tal. Beleza. Os eixos são enumerados compreendendo o conjunto dos números reais. Reta numerada. Eita, nós. E aí, agora tudo fez sentido, porque não é à toa que a gente tem uma sequência didática aqui nas nossas aulas, né? Primeiro a gente aprende os números, os conjuntos, né? Chegando nos reais. Chegando nos reais, aí a gente vai para a reta real. Aí pega os números, agora coloca numa linha, numa retinha, bonitinho. E não sei se vocês lembram que essas retas, elas começam a partir de um ponto, aí vão para a direita e para a esquerda, lembram? Isso, é o zero. É o zero. Calma, não precisa gritar também. Que interessante, continue. Tem um zero. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. E aí, esse zero agora vai ser quem no nosso eixo cartesiano? Porque ele falou que vai ter números. Reais. Números reais é muito. É muito, né? Ah, não. Não, mas a gente vamos colocar só naturais. Só os inteiros. Tem que ter negativo. Positivo, negativo. Só os inteiros, melhor. Não. René Descartes falou que é real, então é real. E legal que a gente já consegue decifrar o porquê chama plano cartesiano, porque vem do nome da pessoa que criou, né, que é René Descartes. Então, esse Descartes aí no baralho, né? Vamos estar demorando, Descartes. Esse aqui é o Descartes do René. Então, o cartesiano vem daí, né, da pessoa que criou. Mas como a gente disse, né, vai ser envolvido os números reais e, é claro, vai ter um eixo X, um eixo Y, e isso que é abscissa e ordenada. Não precisa ficar nervoso. Não. Vamos lá, vamos na telinha que vocês vão entender melhor. Rapidinho, olha lá. A gente vai mostrar para vocês o plano cartesiano e os seus eixos, ó. Bom, então aqui nós temos duas retas que se encontram num ponto, olha lá. E esse ponto nós temos a formação de um ângulo de 90 graus. O eixo que está na posição horizontal, a que está deitadinha lá,
é chamado de eixo X. É a nossa abscissa. Aqui, então, né? Eixo Isso. das abscissas. O eixo que está de pé, que está na vertical, é chamado de ordenada. É o nosso eixo Y. Então, eixo X, eixo das abscissas. Eixo Y, eixo das ordenadas. Legal, né? Bem legal. E aí, claro, né? Vamos ter valores positivos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. A reta real aqui, né? E valores negativos para a esquerda. -1, -2, -3. Da mesma forma, valores positivos para arriba. 1, 2, 3. Aqui é bilíngue, tá? E a gente tem abaixo. Para baixo, -1, -2, -3. Positivos para a direita e para cima. Negativos para a esquerda e para baixo. Então por isso que quando a temperatura está muito baixa, eles falam que é negativa, porque está para baixo? Isso mesmo. Então aqui quando a gente faz a montagem, né, aqui a gente usou só os naturais, mas olha, a gente tem o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E esses dois números aí, num parênteses? Quando a gente junta, né, professor Maurício, um númerozinho do X com um númerozinho do Y, por exemplo, 2 e 3, a gente tem um par ordenado. E por que ordenado? Porque está em ordem. Primeiro vem o valor do X e depois o valor do Y. Sempre vai ser assim? Sempre o par ordenado sempre vai ser XY? Então já para um pouquinho, anota aí no caderno, coloca aí par ordenado. É a sequência dada pelo conjunto formado por X, Y. Beleza. Isso mesmo, sempre assim. Tá? Sempre assim. Beleza? Legal, né? Então, quando a gente tem esses parzinhos, a gente começa a lembrar algumas coisas que a gente, na verdade, já estudou, né? Então, as coordenadas cartesianas são representadas pelos pares ordenados nos seus quadrantes. Mas tem mais coisa, é? Misericórdia. Como assim? Porque lembra que nós falamos agora há pouco que para a direita é positivo e para cima também é positivo? Sim. E nós temos para a esquerda negativo e para baixo negativo. Sim. Então, nós vamos ter conjuntos, pares ordenados, que vão ter todos os números positivos, um positivo e um negativo, todos negativos, um negativo e um positivo. Então, aí vem essa união. O quadrante, na verdade, é os lugares onde pode ter esses encontros, né? Vai ser o pontinho, ó. Pode ter ponto aqui, pode ter ponto no segundo. Aqui foi determinado o terceiro e aqui o quarto. Foi uma maneira que a matemática achou de organizar o plano cartesiano, dividido em 4 partes, tá? Entendeu? Qualquer ponto que não se encontra nesses quadrantes e fica sobre os eixos, aí já são pontos do eixo. Pode também ter um ponto aqui? Pode. Pode ter um ponto aqui? Pode também. Pode isso, Arnaldo? Pode. E aí vocês vão lembrar que esse ponto vai ser marcado por uma bolinha pintadinha, porque é o número, é esse número, ele pertence. E claro que a gente vai praticar, né? Mostrando para vocês como fazemos com essa construção, tá? A linha que vai unir tudo isso aí a gente chama de curva da função, que é o que a gente vai construir aí nas próximas aulas com vocês, tá? E nesse ponto é importante você lembrar desse nome. Por quê? Enquanto nós não temos um nome específico da função, enquanto nós trabalhamos com essa ideia de função de maneira bem prática, essa linha, essa ligação dos pontos vai ser chamada de curva da função, mesmo que seja uma reta. Pode ser uma reta, é chamada de curva? Isso mesmo. Essa matemática é mesmo doida, né? Vamos lá, no plano cartesiano, então, a gente vai saber que o par ordenado sempre é formado primeiro pelo valor do x, segundo o valor do y. Já falamos isso, estamos repetindo agora. Vamos lá? Vamos pensar agora aqui. Onde é que está o tesouro, professor Maurício? Tem um tesouro. Escondido. Olha aqui como é bilíngue em matemática, tem um tesouro. Trilingue, tá? Trilingue. Tesouro. Onde é que está o tesouro? Bom, vamos pegar aqui as coordenadas norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, tá? Galerinha do grupo, cadê vocês? Onde está o tesouro? O tesouro está exatamente naquele X ali.
Tá o aqui? X da questão, aqui X. Então, nas equações anteriores, nós achamos o tesouro. Já. Acho o X é o tesouro. E aí? Bom, a localização dele nesse plano cartesiano aqui, e eu achei muito legal porque o plano cartesiano, o plano estimado por Descartes, vem em cima da nossa roda dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. É importante que depois vocês aprendam a utilização dessa roda dos ventos nas aulas de geografia e tente associar essa utilização com o plano cartesiano. No nosso caso aqui é bem prático, porque nós vamos andar ou para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Direita e esquerda é X, para cima para baixo é Y. Simples assim. É, desse jeitinho. E com tudo isso a gente consegue saber onde está esse tesouro, então. Vamos ver aqui? Então, olha lá, lembrando que a gente primeiro tem que dar o valor de X, a horizontal, né? Então, qual é o número que vai dar lá no tesouro? 4. 4. Então já sei que o primeiro número do meu par ordenado é 4. E lá no Y, qual é o número que encontra o tesouro? Ele foi no 3. Então 4,3. 4 para X, 3 para Y. Fácil? Mas se eu colocasse esse comando ao contrário, vamos imaginar que, eu lembrei agora do joguinho, tu falou do joguinho, no Batalha Naval, que eu dou o comando errado, eu coloco 3 e 4. Vamos mostrar para eles onde fica? Olha lá na telinha, então. Onde ficaria se tivesse dito de maneira contrária? Porque 3. aqui a gente viu que foi o 4, né? 4 encontrou com 3. Então, o tesouro está 4,3. Se fosse 3,4, a gente não disse que primeiro é para o X, depois para o Y? Então, primeiro a gente ia pegar o valor do X aqui, 3. E depois ia encontrar o Y, 4. Olha aqui como muda. Ia para longe, né? Muito longe. O tesouro está abaixo do morro, lá ia ficar lá em cima do morro. Lá, tá longe. Tá longe, né? Então faz muita diferença, tá, gente? 3,4 e 4,3 é completamente diferente, tá? Não é a mesma coisa. No plano cartesiano é outra localização, é outro lugar, tá bom? Beleza. Mão na massa? Vamos lá, olha lá, tá fazendo queijo, já não é pão, né? É trigo aí. Mão na massa. Mas pode fazer queijo também. Vamos lá, vamos praticar? Então vamos, junto com vocês, verificar se vocês estão conseguindo entender, aprender a localizar os pontos num plano cartesiano. Lembrando que sempre o primeiro valor é em X. E o segundo em Y. Vamos lá. Bom, aqui o ponto A tem menos 2 para X, então eu vou andar para a esquerda. Menos 2 em X é aqui. Bem aí. E menos 3 para Y, vou descer baixo. Então, né? Isso. Descer até o menos 3 aqui, Então, esse primeiro ponto aqui é o A. Pegar outra corzinha, vamos fazer um B? O B é 3 e 4. É o do tesouro. Não, é 4 e 3. Não, é 3 não é tesouro, não. E 4. Então, aqui temos o ponto B. Olha que fácil, né? Na verdade, o ideal é que esse aqui fique tracejado, tá? É que às vezes o negocinho aqui não ajuda muito, né? Eu sei, eu sei. Você sabe? Sofreu na outra aula. Às vezes ele desregula sozinho, ele fica se mexendo sozinho. O ponto C agora, 2 e 0. Não, isso eu não sei não, porque 0... Ninguém falou nada com 0. Como é que eu vou mexer 0 unidades? Olha aí, 2 em X, então 1, 2 em X. Beleza. E se não vai mexer nada em unidade, fica aqui mesmo. É exatamente aqui em cima do eixo. Olha que legal. Então toda vez que tiver 0 em algum lugar, tá em cima de algum eixo. Então eu sei sim. Aprendeu, né? Vamos lá agora o D. Agora eu tenho 0 para X, então não vou movimentar nada em X, mas vou movimentar menos 4 em Y. Então vou descer 4 negativo e vai ficar aqui em cima, Não vou mexer nada em X, só vou mexer em Y. E o último aí, vamos lá, o ponto E vai ficar onde? 2 e menos 4. 2 para X e vai descer até o menos 4. Menos 4 para Y. Beleza. Esse é o ponto E. Fechou. Eu entendi tudo. É facinho, bem legal. Gostei de fazer. Vamos pensar, o ponto B tá em que quadrante? Tá no primeiro. É só lembrar, né? Que a gente faz no sentido anti-horário. E o ponto A tá em que quadrante? Tá no terceiro. Terceiro. E o ponto E? Tá no quarto. No quarto. Tem algum ponto no segundo quadrante? Não. Não. E o C e o D estão exatamente em cima dos eixos. O C em cima do eixo X e o D em cima do eixo Y. Beleza. Certinho?
Certinho. Mais exemplos? Agora ao contrário, ó. Agora a gente tem os pontos ali, a gente vai dar as coordenadas. Vamos ver. O ponto A. O ponto A está em cima do eixo Y, né? Ah, então 0 para x. Então 0 é x. E para y, 4. o valor que está pegando lá, né? E o ponto B? O ponto B está no segundo quadrante, menos 3 e 2. Menos 3 para quem? Para Pro x, x. né? Então vem primeiro. E 2 para y. E o ponto C? Primeiro quadrante, 3 e 3. Ah, pode assim ter númerozinho igual? Pode. 3 para x, 3 para y. E o ponto D? O ponto D está no eixo 1 para x. e 0 para y. Não movimentou nada em y, né? Isso. O ponto E? Cadê o ponto E? Está no terceiro quadrante, menos 2 para x e menos 3 para y. Menos 2 para x, menos 3 para y. E o ponto F? No eixo. Ah, em qual eixo? No y. Ah, então não andou nada em x. Não, zero. E andou menos 2 em y. Beleza. Fácil, né? Muito bom, bem legal. Não é fácil? É sim. E aí depois você pode fazer um teste brincando, por exemplo, de localização no GPS. Quem já jogou, não sei se vocês jogavam, mas até um tempo atrás nós tínhamos aquele joguinho do Pokémon, em que nós procurávamos o Pokémon no GPSzinho lá do jogo, e você tinha que ver, tá na esquina, na rua tal, você tinha que andar nessas ruas. Uhum. Isso é importante para nós, é uma coisa bem atual esse assunto. Verdade. Vamos lá, mais exemplo? Vamos representar os pares ordenados agora. E vamos achar os pontos aí. Vamos lá, o ponto A, de novo. 2 e 3. Se achou difícil, presta atenção agora, que agora você vai entender, tá? Eita, foi pra você que tava aí com dúvida aí, ó. Você olhou pro colega e falou assim, acho que eu não entendi não, agora presta atenção. Presta atenção, aqui agora é a oportunidade. O ponto A, vamos lá, 2 para x, ó. X é esse eixo aqui, então eu tenho que pegar o 2. 2. Y é esse eixo, ele disse que é 3 em Y. Aí eu tenho que fazer o encontro, ó, do 2 com o 3. Beleza, Esse é o ponto A. O ponto B, negativo para x, ó. Então, menos 1 em x. E 5 lá em cima, né? 5 lá em cima, eu vou lá encontrar o 5 do y. Então, aqui está o meu ponto B. Certo? Certinho. Ponto C. 3 pro x. 3 para o x. Menos 4 pro y. Ah, então vou descer. Isso. Até encontrar o menos 4 aqui, ó. Então, esse ponto aqui é o ponto D. Ponto E. Menos 3 para x e menos 2 para y. Não é o E, desculpa, o D já foi. O E, 0 em x, não vai andar nada em x, mas vai andar 4 em y. Então sobe aqui. Bom, então se é o D, a gente tem que arrumar, né? Porque o D é menos 3, nós colocamos 3. É, então foi. Não era o C, então. É, eu sei que é 3 menos 4. Então peraí. Então aqui é o C e o D não foi ainda não. Ah, sim. Sim, muito bem. Então o D, vamos lá. Tá, mas aqui a gente achou o E, né? A gente pode localizar ele aqui já. Rápido. Isso. Menos 3 em x, menos 3 em x. E menos 2. E menos 2 em y. Esse é o D. Sim é o ponto D. A galera já tinha gritado lá, epa. Vamos lá agora o ponto F. Menos 3 em x. E 0 em y. Então fica em cima do x, né? É o F. Temos, entendeu? Então os pontos A, B, C, D, E e F. O F. F, pronto. Beleza? Mas Beleza. clareou um pouquinho? Entendeu? Vai com X primeiro, depois em Y, e vai fazer um encontro. Como se fosse você dar a posição da sua casa, a localização, né? Quando você vai dizer onde você mora, se você der só uma informação não é suficiente, né? Se eu disser para vocês, bom, a professora Lúcia mora na Avenida Rio de Janeiro. Vai complicar porque, pra gente que é de Porto Velho, sabe que a Rio de Janeiro começa na beira do Rio Madeira e vai até lá perto do Candeias. Lá na Zona Leste, lá no todinho, Zona Leste. Então, se eu falar que eu moro na Avenida Rio de Janeiro, não facilitou, né? Não vão me encontrar. Eu preciso de quê? De mais uma informação, né? O número, né, do local, ou pelo menos dizer entre que ruas, né, em frente a alguma coisa. Eu preciso de 2 informações, pelo menos, para poder chegar em um determinado ponto, que é o que a gente está fazendo aqui. É o encontro de 2 informações. Né? Quando eu pego o A aqui, o 2 com 3,
É o encontro do 2 com X com o 3 do Y. E na geografia isso acontece, essa mesma localização é dada a partir de longitude e latitude. Aí nós temos lá, o objeto que eu estou procurando está a tantos graus de longitude e tantos graus de latitude. Então, o comando já vai te orientar para aquele local. Olha aí. Para usar GPS é a mesma coisa. Para que a gente usa hoje do celular, aquele aplicativo, que ele te fala, vire à direita, não sei o quê, em tantos metros, vire à esquerda, em tantos metros, seu local. Mas a gente pega um manual, aquele do estilo do quartel mesmo, que você tem que olhar ali, que é a bússola, né? Ali você precisa se orientar. Não vai ter a vozinha falando, vire à direita, vire... Não, é você que vai ter que saber direitinho. É verdade. Aquela mulher do GPS, ele dá uma enjoada, mas ela é boa demais, né? Porque a gente vai longe com ela. A não ser quando ela fala, né? Curva acentuada à direita e permaneça à direita. E você olha, não tem nada à direita. Curva acentuada à direita, permanece à direita. Não tem, acontece, né? Acontece que, né, quando foi passado o GPS, né, o drone, né, vai monitorando tudo, e claro que as mudanças acontecem, né, geograficamente aí nas cidades, então às vezes acontecem essas situações mesmo. Mandar entrar na contramão, né? Vire à esquerda, mas não pode, vire à esquerda. Vamos lá, um pouquinho mais de exemplo aí para você ficar bem fera, então, em coordenadas cartesianas. Olha lá. Aqui nós vamos só retirar os pontos. Vamos lá, então. Vamos tirar os pontos rapidinho aqui. Vamos pegar o vermelhinho, né? O ponto A. Bom, o ponto A gente vai precisar localizar os valores aqui, né? Isso. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. A mesma coisa aqui, né? Beleza? Tudo vai de 1 a 4, né? Beleza, vamos lá. O ponto A mesmo. O ponto A tá 3 e 4. 3 para X, 4 para Y. Isso. E o ponto B? O ponto B está menos 1 e 2. Menos 1 e 2. O ponto C? O ponto C está menos 4 e menos 4. Então encontrou dois valores negativos, né? Menos 4 e menos 4. Ele está no terceiro quadrante. E o D? O D é 4 e menos 2. 4 para X, menos 2 para Y. Vocês têm condição de fazer isso aqui sozinhos, com certeza, né? E o ponto E está em cima do eixo X. Então é 3 para X e 0 no Y. O ponto F já está em cima do eixo Y. 0 em X e menos 3 para Y. E o G? O ponto G está bem no meio ali, ó, 0, 0. Então aqui a gente ainda não tinha feito uma amostra dessa, né? 0 para X e 0 para Y, beleza? Beleza. Uma vez praticando, né, no terceirão a gente vai ver a geometria analítica, que você vai precisar muito dessas coordenadas, tá? E aí é muito legal, porque olha só, nós não entramos em nenhum tipo de específico de função, nós não trabalhamos nenhum tipo específico de gráfico, nós simplesmente mostramos para vocês que aqueles números que nós aprendemos lá atrás, do conjunto A, domínio, e do conjunto B, imagem, atenção, não vou mais me orientar pelo contradomínio. Agora, para mim, serão importantes domínio e imagem, porque esses dois números vão se juntar. E aí é importante de lembrar, por que é X primeiro e Y depois? Porque o X é aquele número que entra na máquina de calcular. Então, ele está entrando, ele é o número que vai movimentar tudo. Que se entrar outro número que não é esse, o resultado vai ser outro, totalmente diferente. É verdade. Por isso que ele é o primeiro. X, saiu Y. Ele é o par ordenado. Começou a fazer o link? O link aí, começou a linkar com as aulas anteriores. É muito importante você vir acompanhando as aulas e linkando aulas após aula com os conteúdos. Porque aí fica mais fácil, que não é mais aqui, ai meu Deus, coisa nova. Não, é coisa que você já viu. É coisa que já é velha conhecida, né? Mas será que vocês conseguiram internalizar? Entender bem? Vamos fazer um quiz aí pra gente descobrir tudo isso? Olha lá então. No quiz de hoje a perguntinha é sobre plano cartesiano e gráficos. Vamos ver. Pergunta de número 1, rapidinho. Temos 6 minutos aí para fazer o quiz. Vamos lá. No plano cartesiano, o eixo X é chamado de... essa daí eu lembro. Lembra? Dorinha tá falou. Fácil, né? Tava lá no quadro.
coordenada, abscissa, ordenada, ortogonal. Não tinha nada a ver, né? Vamos junto com eles fazer o quiz aqui com a gente? Aqui junto? Vamos lá, vem com a gente aqui. Você então. lembra que ortogonal... Ficar na frente das respostas. Ortogonal nem tinha. Não. Coordenada eram os 2 pontos, né? São as nossas coordenadas. Então, sobra... também chamado de par ordenado. Isso, aí sobra abscissa e ordenada. Mas o eixo X é chamado de abscissa. Vamos lá? Vamos ver se vocês entenderam? Pergunta de número 2, olha lá. O par ordenado 2, 5 está localizado em qual quadrante? 2, 5. 2 para X, 5 para Y. Os dois são positivos. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Qual é? Calma, não precisa gritar também, que a gente está escutando. Calma. Né? Ali quando divide o plano cartesiano em 4 partes, né? Positivo chamadas de quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Qual quadrante tem os 2 valores positivos, para X e para Y? É esse aqui, ó, positivo e positivo. Responderam aí? Vamos lá, então? Primeiro quadrante, muito bem, no primeiro quadrante. Vamos lá de pergunta número 3. Sendo a função f de x igual a 3x menos 2, o valor de x, para eu encontrar qual o número que entra, que sai 10. Pronto, ficou mais fácil. Aí você pode testar. Se entrar 4, vai sair 10? Se entrar 8, vai sair 10? Se entrar 10, sai 10? Nessa função, olha. Nessa daqui, ó. Nessa aqui, função ó. aqui que vos fala aqui em cima. Alinhado pra cá. Pra cá, pra lá. Cá. Se eu colocar que número no lugar do x, eu vou fazer a operação que está dentro da máquina, multiplicar por 3 e tira 2. Multiplicar por 3 e tira 2. Quando multiplica por 3 tem que dar 12. Tem que dar. Então já tá fácil. Tira 2, 10. 12 tira 2 é 10. Então... É o 4, é o 8, 10 ou 12? E aí? Vamos lá? Resposta correta é, com 4. certeza, o 4. 3 vezes 4? 12. Tira 2? 10. Muito bem. Olha aí, fácil, né? Muito simples e assim a gente vai cada vez mais trabalhando as funções com vocês. Vamos para a pergunta de número 4. Dada a função f de x igual a 3x menos 2, a mesma lá anterior. Agora é o seguinte, se eu colocar na máquina 5, quanto que vai sair? Vai sair 10, vai sair 11, vai sair 12 ou vai sair 13? Multiplicar por 3 e tira 2. Multiplicar por 3 e tira 2. 5 vezes 3, tira 2. Já escutou a resposta? Escutei. Escutei, né? Se entrar os 5 na máquina de calcular com essa operação aqui, multiplica por 3. 15. Tira 2. 13. Muito bem, resposta correta. A letra D, né? Nosso Y, nossa imagem, nosso resultado é 13. Vamos lá? Última perguntinha, vamos ver? Uma indústria que produz 300 queijos por dia produzirá quantos queijos em 12 dias? 300 por dia. Bom, se é 300 por dia, já posso dar um chute aqui na letra A e na letra B. 300 por dia. São 12 dias. Né? Então, 36 é menos ainda. E 360 não deu tempo, né? Em 2 dias eu faço mais do que 360, então tá fora. Então, ou é 3.600 ou é 36 mil. 300 queijos por dia, essa já é um laticínio forte, né? O negócio é mais pesado. 300 quilos por dia em 12 dias. O que eu preciso fazer? 300 vezes 12? Isso. 300 vezes 12. 3 vezes 12? 36. Acrescenta quantos zeros? 2. Então, 3.600. Olha aí, muito legal, né? Um quiz meio rapidinho aqui, finalizando a aula, mas que, claro, de grande importância, porque o tempo todo a gente está desenvolvendo aí esse aprendizado em vocês, certinho? Vamos de brincando com os números para finalizar a aula de hoje? Então, qual é a perguntinha da aula 33, né? Acredite, a maioria vai errar. Divida 30 por meio e some 10. Qual o resultado? 25. 32. 40. 70. Se não der 70 de novo. Mas é bom 60. 60 e depois 70. A pergunta é, divida 30 por meio e some 10.
Qual o resultado? Essa tá fácil, é a letra A. Lógico que é a letra A. Óbvio. Ela... Óbvio. Não. Algo nem de tenta errado me enganar. não está certo. Nem tenta me enganar, não. Agora é com vocês, galera, charadas de matemática, né? Diz que a maioria vai errar, mas eu acredito que os alunos da mediação vão acertar. Até Fiquem porque atentos vocês aos não são a maioria, né? Vocês são vocês. Acho que tem hora que o Vitor pensa quem que eu interpreto, né? Os dois. É uma mão para cada um, tá, Vitor? Você tem duas uma mãos. Uma mão para o professor Maurício, outra mão para a professora Lúcia, porque tem hora que a gente fala ao mesmo tempo. Eu não sei não, hein? Tô achando que ele tá... Ai. Mas aí, resolve a charada matemática e traz a solução aí junto com as atividades de sala, tá? Até já!